Sejam bem-vindos a mais um programa Dicas Terapêuticas. Eu sou o Rogério Raquel, parapsicólogo, terapeuta, e estou recebendo aqui uma terapeuta maravilhosa, Marna Sacalém. Obrigada, Rogério. Toda vez que eu falo Sacalém, me lembra alguma coisa de algum filme que eu assisti. Eu acho que é Salem. As Bruxas de Salem. Por que você gosta dessas coisas assim de mexer com fitoterapia, com... Já tava na certidão de nascimento. Já veio com essa marca. Já veio. Mas veja bem, a Marna, minha gente, ela é uma especialista em fitoterapia. É terapeuta integrativa, trabalha com hipnose, fez especialização em hipnose, tem mestrado em fitoterapia, né? Exato. É doutora em outra área, Marna. Eu sou doutora em comportamento. Na verdade, eu comecei a estudar comportamento, fui para a área de plantas medicinais no mestrado para trabalhar com plantas que têm efeito, em especial na área de estresse, ansiedade. E no doutorado eu continuei nessa área. Fui trabalhando com cognição também, só que daí eu não trabalhei com extratos de plantas para tratar, né? Tive uma outra visão. Sim. Mas eu ainda atuo hoje, né, como fitoterapeuta, indicando, né, para as pessoas, como terapeuta mesmo. E pesquisa no momento, a gente está desenvolvendo mais em parceria com o pessoal de outros institutos, né, de outras instituições. Mas já fica aqui, gente, estamos aqui tentando convencer a Marna a dar aula ano que vem com a gente aqui num curso de fitoterapia que teremos aqui no Instituto, hein? Estamos tentando convencer, tá quase certo. Marna, uma pergunta que sempre me fizeram, eu vou aproveitar os seus conhecimentos da fitoterapia para que você passe isso para o público. Qual a diferença básica entre fitoterapia e homeopatia? O pessoal pergunta muito para mim de florais, eu explico. Florais é a energia da planta, homeopatia é uma partícula ínfima da planta, mas ainda tem uma estrutura química ali, né? Uma parte mínima, mas tem. Uhum. Entre a fitoterapia e a homeopatia, qual que é a diferença básica entre as duas técnicas, né? Na verdade, a homeopatia pode ser, inclusive, de outros materiais, né? Tem, inclusive, de pedaços de animal, inclusive, pedaços de mineral. Também, né? É químico, mas é uma porcentagem mínima. Né? A lógica é que a homeopatia ela tenta trabalhar de uma maneira diferente da alopatia, Sim. que é medicamento que a gente encontra na farmácia, né? Vai lá comprar uma dipirona, por exemplo, é um composto químico que você vai tomar, vai ter uma concentração elevada e você vai ter um efeito. A lógica da homeopatia é que você tem um mínimo como você falou, um mínimo do princípio ativo ali. Sim. E que a lógica é que vai entrar em ressonância com o teu organismo e vai ter um efeito, uma coisa muito mais energética. Sim. As plantas medicinais, né, quando a gente fala, por exemplo, que eu fiz um mestrado com plantas medicinais, já vou entrar que tem a parte energética. Mas quando a gente fala de fitoterapia, a gente está falando de compostos químicos, mas em concentração alta. Inclusive, hoje em dia tem vários medicamentos que são feitos à base de compostos isolados de plantas. A gente não vai mais falar que é planta medicinal ou que é fitoterapia, tudo bem? É um composto isolado, mas que acaba sendo comercializado até em farmácias normais como um medicamento. Então, a lógica da fitoterapia, a diferença de homeopatia é exatamente essa. Quando a gente fala em fitoterapia, a gente não está falando da questão energética da planta, a gente está falando de compostos químicos ali. Por exemplo, eu trabalhei no meu mestrado com 5 espécies diferentes de maracujá, né, que é a passiflora, que a gente conhece muito aqui no Brasil. Tem bastante a passiflora incarnata, que é o maracujá amarelo, tem a passiflora edulis, que é o maracujá roxo, tem mais para o norte, aqui pra gente vem mais o amarelo. E tem aquele maravilhoso que eu adoro, que é a passiflora lata, que é o maracujá doce, né? Não é exatamente para fazer suco, mas para consumir mesmo, ele é bem adocicado. Para comer mesmo. Tem bastante estudo com esses 3. Só que o gênero passiflora, né, são espécies diferentes, mas que fazem todos parte desse gênero, ele tem mais de 200 espécies só típicas do Brasil. Então, é uma riqueza absurda. E tem muita coisa que não é estudada. Então, o que eu fiz? No meu mestrado, eu selecionei algumas que não tem praticamente estudo nenhum, e fui fazer análise deles no comportamento, mas eu também queria saber análise química. Sim. Então, a gente conseguiu pegar o extrato, fazer análises químicas para ver a composição. Então, tem até publicado esses resultados, né, faz tempo já que a gente publicou, e a pessoa consegue olhar ali e falar, não, essa daqui é a passiflora, por exemplo, baiensis, que é uma das espécies que eu trabalhei, vamos ver os compostos ativos dela. A gente vai ver que tem saponina, tem flavonoide, tem vários componentes químicos. Sim. E a gente daí consegue tentar vincular a ação que ela vai ter no organismo, né, a ação farmacológica, com o composto ativo que a planta tem. Então, é bem diferente da homeopatia por conta disso. A gente não está falando de coisa, né, de você ingerir alguma coisa que vai ressoar ou vai vibrar no seu organismo, mas você está ingerindo de fato alguma coisa, um composto químico, que vai ter algum efeito.
Já que você já falou de passiflora, explicação maravilhosa, tá? E já me lembrou aqui do tema do nosso programa de hoje, que é justamente o uso da fitoterapia para amenizar ou tratar problemas do sono, relacionados ao sono. Perfeito. Por exemplo, o passiflora, que a gente sabe que tem um efeito calmante, relaxante, né? Ele poderia ser usado para esse tratamento também? Poderia. Inclusive, tem um medicamento à base de passiflora, se não me engano, é Incarnata, vendido em farmácia comum, farmácia de medicamento alopático, que chama Ciacalme. Ciacalme, bem? Exatamente, excelente. Que é exatamente com essa lógica, né? De ter totalmente natural. Um efeito calmante, sim, é natural. Antes da gente prosseguir, eu já vou falar que a passiflora sim pode ser usada mesmo em todos os casos. É interessante a gente frisar, eu sempre falo isso quando eu estou indicando, né, alguma planta para alguém, ou quando eu estou falando isso em rede social, não é porque é natural que pode, né, tomar e tá tudo certo, não vai fazer mal. O caso da passiflora, a gente não tem tantos relatos de interação medicamentosa. Sim. Não tem relatos tantos de toxicidade, porque tem uma dose segura um pouco, né, elevada, mas a gente tem que pensar que, por favor, né, porque é natural que eu possa consumir o quanto eu quiser, e que não vai ter efeito nenhum. Tudo em excesso faz mal, né? Tudo em excesso, mas esse excesso de algumas plantas pode ser um limiar bem baixo. Sim. A aloe vera, por exemplo, que é a nossa babosa, hoje em dia ela é totalmente contraindicada para ingestão. Você pode usar a babosa no cabelo, ele ajuda, né, cabelo fininho, que nem o meu, dá uma ajudada, hidratante, né, porque ela na verdade hidratante não, ela nutre o cabelo, nutre pele, é boa para cicatrização, mas ingerir nunca, porque ela pode ter efeito tóxico. Nossa. Então, eu peço para o pessoal já me deu um outro start para uma próxima entrevista. Quais os fitoterápicos que você tem que tomar cuidado? Tem vários. Já fica guardado, já estou com isso na cabeça para a próxima entrevista. Combinado. Vamos falar então agora de plantas que a gente pode usar para dormir. Sono. Por que eu falo que a passiflora não é para todos os casos? Né? Como terapeuta integrativa, eu sei que você me entende, porque você também é. A gente tem que olhar para o paciente, para o todo, e não ver os sintomas. Sim. Então não adianta alguém chegar para mim e falar, eu não estou conseguindo dormir, me dá uma coisa, e eu não entender o que está causando aquilo. Então a gente tem que primeiro entender por que a pessoa está tendo dificuldade de dormir, o que de fato está acontecendo, para a gente poder indicar alguma coisa que seja eficaz. Então no caso da passiflora, aquela pessoa, né, que fica pensando em 412 mil coisas antes de dormir, ou que chega a deitar, né, põe a cabecinha ali no travesseiro, mas fica, né, não, mas amanhã eu vou acordar às 6h42 e daí eu vou fazer tal coisa, e não consegue desligar. Para esse tipo de situação, em que a pessoa ou chega a deitar e fica, né, ligadona mentalmente, ou a pessoa que de fato, né, 3 horas da manhã a pessoa tá quicando, tá pulando pela casa, né, nesses casos a gente consegue indicar plantas com efeito parecido com o da passiflora, que daí a pessoa de fato vai dar uma acalmada, vai dar uma segurada, vai ficar tranquila o suficiente para conseguir deitar e dormir. Então, o que a gente pode indicar? Além de passiflora, né, qualquer uma dessas 3 espécies mais comuns que eu falei, vão ter efeito. No caso de maracujá azedo, que vai ser tanto o amarelo quanto o roxo, é mais indicado você fazer uma infusão com as folhas do que você consumir o fruto, porque a porcentagem de compostos químicos na folha é maior do que no fruto. Mas ainda assim, sim, ainda assim você pode consumir o fruto, vai ter efeito do mesmo jeito. A passiflora lá tá um pouco mais difícil de você achar as folhas, né, que é maracujá doce. Mas pode consumir o fruto também. É que pensa que o fruto, ele vai ter sempre um efeito um pouquinho mais tranquilo, né, mais baixo, eu digo, do que a folha. A folha, no caso da passiflora, é a parte que a gente geralmente usa de padrão. Né? Por exemplo, os testes que eu fiz foram todos com a folha, extrato feito da folha. Quando vocês fizeram o estudo com a folha do maracujá, da passiflora, era feito de que forma? Era torrado, era feito fervura, tipo chá, era feito... como que era feito? A gente chamava de extrato hidroalcoólico. Então, o preparo era, a gente ia para o instituto, a gente tinha, né, fez contato com o instituto, plantaram lá em Campinas. Sim. Eles foram super solícitos, eu expliquei por telefone o que estava acontecendo. Né? Quero estudar passiflora, eu sei que vocês têm um acervo maravilhoso. Para quem não conhece lá do estado de São Paulo, mas é um instituto muito bonito mesmo, eles abrem para visitação. Liguei para eles falaram, não, vem aqui, você vê todo o nosso acervo de passifloras e você decide o que você precisa coletar. Né? Tem algumas espécies algumas plantinhas, por exemplo, que estão menores, mas tem outros espécimes que estão maiores, não tem problema nenhum você coletar. Mas, por exemplo, teve algumas espécies que a gente teve que coletar de pouquinho em pouquinho para não ser danoso ao indivíduo, né? Sim. Mas daí a gente ia lá em loco, fazia a coleta da folha, levava de volta para São Paulo, que o mestrado foi feito lá na Paulista, né, na Escola Paulista de Medicina,
colocava sobre a bancada para secar, secava de forma natural, não era em estufa. Aí a gente fazia a maceração para depois fazer a diluição, né, com base alcoólica, e daí a gente deixava preparado para poder ser feita a administração. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em fazer um chazinho em casa, e depois a gente pode falar um pouquinho melhor sobre as formas de fazer chá, não é toda planta, né, que você vai preparar da mesma maneira. Sim. Geralmente a gente tem a folha, em geral elas são secas em estufa, mas não vai fazer diferença que a estufa seca mais rápido. Né, como a gente secava em temperatura controlada, dentro de laboratório, geralmente demorava aí uns bons dias até a gente ter aquela folhinha crocante, né? Para poder fazer a moagem. Quando é em estufa, geralmente vai bem mais rápido. Mas o resultado final vai ser muito parecido. E daí, não é feito esse extrato, né? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre essa possibilidade. Mas, em geral, você chega na farmácia de manipulação ou na loja de produto natural, você pega o pacotinho e a folha está ali inteira. Você não vai chegar a consumir a folha propriamente dita. Você vai colocar a água ou fervente, né? Ou ferver a água junto com aquele material para diluir os compostos químicos, né? Soltar os compostos na água. Você descarta a folha ou caule, enfim, e ingere a água. Então, a gente acabava fazendo um extrato que seria muito similar ao que a gente conhece hoje como tintura, né? A tintura fitoterápica seria parecido com o que eu de fato fazia, que daí tem a folha inteira ali macerada, triturada, né? Suspensa nesse tipo de extrato hidroalcoólico e você vai fazer o consumo. A tintura também pode ser usada de forma terapêutica, que em geral a gente consegue um resultado muito legal fazendo chá, que além de tudo é gostosinho, né? Pergunta do chá que seria muito mais prático, né? Exato. A tintura, como ela é extrato hidroalcoólico, você tem que diluir em água, porque ela tem um percentual alcoólico, né? Pinga as gotinhas na água. Pinga as gotinhas na água, consome geralmente mais amarguinho. Então, por conveniência, em geral, inclusive em atendimento, eu prefiro indicar o chá. Se a pessoa não tem melhora com o chá, ou eu vejo que é um caso mais drástico, a gente já vai direto com o extrato, né? Mas, em geral, a gente consegue ter uma abordagem bem legal com o chá. Nossa, que maravilhoso. Então, assim, o que há de melhor para esses problemas dos distúrbios de sono seria, você acha que é o passiflora? A passiflora pode ajudar, sim. Ela não tem um gostinho muito peculiar, mas pode ser usado. Tem gente que tem um pouquinho de dificuldade com chá. Eu conheço vários amigos que falam que não toma, que tem gosto de sei lá o que, né? Não curte. Tem um chazinho que é mais agradável para esse mesmo caso. A pessoa que não desliga, ou a pessoa que, né, chega a deitar, mas fica com o mental, né, todo virado. Dá para usar também a camomila. Camomila é um dos chás mais usados, né? Muito conhecida. Matricaria camomila, né? O nome da espécie mesmo em latim, mas obviamente todo mundo consegue achar facilmente como camomila. Ela já tem um gostinho bem mais delicado, um pouquinho mais adocicado. Geralmente a galera que pega no paladar, né? Que eu viro o nariz para aquele chá, né, a xícara tá chegando perto, já, camomila geralmente desce. Então, camomila também pode ser usada. Uma outra que eu acho muito gostosa e também daria para esse tipo de situação também é a melissa, né? Que antigamente era chamada de erva cidreira, que sob o nome comum erva cidreira, o nome popular, tem várias espécies, né? Então, a melissa é uma delas. Daria para usar a Lípia alba, por exemplo, é outra planta que pode ser chamada de erva cidreira. Também vai ter um efeito bom. E elas são mais cítricas, mas tem um gostinho bem mais agradável ao paladar. Porque, de fato, a passiflora, ela tem um gostinho mais de mato mesmo. A erva cidreira dá um chá delicioso, né? Maravilhoso, é um dos meus preferidos, é muito gostoso. É que a gente fala de passiflora, já lembra do fruto, né? Então, maracujá é super gostinho. Tá. Pode usar, gente, não fica preocupado, pode usar, mas pensa que se você fizer o chá da folha, vai ter um efeito muito mais exacerbado, mais visível, mais notável. O fruto, em geral, né, você vai sentir um pouquinho menos o efeito. Nossa, eu estou encantado com o assunto, esse assunto rende, né? Rende. Mas assim, o tempo é curtinho mesmo, né? Eu queria agradecer a sua presença. Outros programas virão sobre vários assuntos de fitoterapia, a gente vai explorar ao máximo a nossa convidada aqui. Nos próximos programas vocês terão novas entrevistas sobre, vamos colocar assim, problemáticas passíveis de tratamento com fitoterapia. Tá? Combinado. Gratidão. Obrigada. E obrigado a todos por estarem compartilhando e assistindo nossos vídeos. Até o próximo programa.